Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um Rede Notícia aqui pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no som da América FM 107,1 e da Cultura AM nos 830 kHz. Hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, agora em Belo Horizonte, 12 horas 5 minutos. Muito prazer. Eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias de Belo Horizonte e do mundo inteiro. E já faço o convite para você seguir a gente no nosso canal exclusivo no YouTube, Rede Notícia TVH, mais de 6 mil inscritos e a gente quer bater a meta de 7 mil e conto com você. A gente está contando com a sua ajuda no dia a dia. Hoje, nessa sexta-feira, que promete ser muito quente na política e para a cidade de Belo Horizonte, nós teremos essa votação, né, Janaína? Sim. Tão importante do Polêmica Tarifa também, Zero, né? polêmica, extremamente polêmica, uma votação que durante toda essa semana ganhou contornos uma pressão muito grande sobre os parlamentares de Belo Horizonte. De um lado, os movimentos sociais muito organizados e muito atuantes na cidade pressionando, classe artística também tomando para si esse projeto do Tarifa Zero. Do outro lado, pressão da Prefeitura de Belo Horizonte, um pouco menos porque o prefeito Álvaro Damião essa semana preferiu o silêncio sobre o assunto, já tinha se posicionado contra, mas justiça seja feita, preferiu o silêncio durante essa semana, mas as entidades empresariais e as entidades representativas do comércio na capital pressionando também contra a aprovação do Tarifa Zero. Ontem a gente teve um movimento importante, que foi a saída do vereador Elton Júnior, do PSD, do governo. Ele era vice-líder do governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte e é um dos signatários do Tarifa Zero. E ontem ele comunicou a sua saída desse posto de vice-líder do governo para poder votar favorável ao Tarifa Zero. O fato é que nós temos hoje uma briga de foice lá dentro. De titãs, vai ser nós já acirrada. Já falo em 26 votos favoráveis ao Tarifa Zero. Ontem eram 24. Já ganharam 2. E teriam ter 28. E muita pressão, né, André? De Muita. ambas as partes. A população também começou a pressionar. A gente sabe que a população vai estar em peso também nessa votação. E tem os contras, né? E as entidades. Entidades. Quando a gente fala de FIENG, quando a gente fala de CDL, a Seminas, ontem no fim da tarde a AMES, a Associação Mineira dos Supermercados, também se posicionou contra. Tem muita coisa para ser discutida, a gente vai falar sobre esse assunto no segundo bloco e no nosso bloco de entrevistas. Hoje a gente recebe... Interfere na sua vida diretamente, exatamente. viu? Hoje a gente vai receber o André Veloso, que é o presidente do movimento Tarifa Zero, né? Um dos grandes idealizadores do Tarifa Zero em Belo Horizonte. Ele vai estar com a gente direto da frente da Câmara Municipal, sendo entrevistado pela gente. Vamos começar esse Rede Notícia falando sobre as contaminações por metanol nas bebidas alcoólicas. Aqui na capital, os clubes, o Minas Tênis Clube, o IAT e o PIC, o Pampulha Yacht Clube, o Yacht Tênis Clube, né, e o Pampulha Yacht Clube suspenderam temporariamente a venda de bebidas destiladas em suas unidades, com uma medida preventiva diante do aumento de casos de intoxicação por metanol em todo o Brasil. No Minas Tênis Clube, a suspensão começou já na quarta-feira. O Yacht Tênis Clube e o Pampulha Yacht Clube, a medida foi apresentada e começou a valer a partir de ontem. Em São Paulo, que concentra a maioria desses casos de intoxicação por metanol, o Sindicato dos Clubes já havia recomendado aos associados a suspensão da venda de destilados para proteger consumidores e preservar a imagem das entidades, Janaína. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou até ontem 48 casos suspeitos de intoxicação por metanol, a maioria em São Paulo, 39 casos, 4 em Pernambuco. Teve também algumas notificações isoladas em outros estados, mas sem confirmação. O Ministério da Saúde confirmou 11 casos por exames laboratoriais e uma morte em São Paulo. Outros 7 óbitos seguem em investigação, 5
5 no estado paulista e 2 em Pernambuco. Aqui em Belo Horizonte, a prefeitura informou que até o momento o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do município não recebeu nenhuma notificação de casos ou óbitos relacionados à intoxicação. Ó, e para piorar essa situação como um todo, gente, ainda está circulando nos grupos de WhatsApp, principalmente aqui da capital mineira, um áudio falando que jovens foram internados com esses sintomas de intoxicação por metanol no Hospital Horizonte, que fica localizado lá no bairro Mangabeiras, na região centro-sul da capital. O jornalismo da Rede Catedral entrou em contato com a direção do hospital e a informação é que esse áudio é falso, que não houve nenhuma internação por pessoas com sintomas de intoxicação por metanol no Hospital Horizonte. Numa nota, o Hospital Horizonte reforça que não registrou nenhum paciente com os sintomas causados pela intoxicação, que são dor abdominal, visão adulterada, confusão mental e náuseas. Ô, gente, pelo amor de Jesus Cristo, né? Verifica, né? Mesmo que você não concorde, né? Não passe para frente, gente. É fake news, a gente sabe disso. Não cause pânico na população, porque isso vai causar pânico na população, imagina. Né? É uma situação... Janaína, o que leva a cabeça de um indivíduo criar uma fake news dessa e sair soltando um áudio desse? Procure os órgãos responsáveis, procure saber a veracidade das informações antes de você divulgar qualquer informação. A gente tem a facilidade porque a gente tem os contatos por conta da nossa profissão. Gente, é só você checar nos principais portais de notícia. Exatamente. Simples assim. Ficou vindo a gente aqui Isso. na Rádio América. Você está bem informado, ouve. assiste a gente na TV Horizonte, que aí você fica bem informado. Não cai nessa desses grupos de zap, não. Se não conseguir assistir ao vivo, assiste depois no nosso canal exclusivo no YouTube, Rede Notícia TVH. Exatamente, ou no nosso aplicativo Vox, né? Isso onde mesmo, você quiser. E esses casos, gente, de intoxicação aqui no Brasil levaram a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a agir para garantir o acesso ao Fomepizol, que é o antídoto que não está disponível aqui no país. O medicamento, ele impede que o metanol se transforme em substâncias tóxicas no organismo. Para acelerar a importação, a Anvisa acionou autoridades reguladoras de países como os Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Reino Unido, Japão, China, Argentina, México, Suíça e Austrália, além de publicar um edital internacional em busca de fabricantes com estoque. Na ausência do Fomepizol, hospitais usam etanol farmacêutico, que é menos seguro, mas é eficaz também. 3 laboratórios, o LACEN do Distrito Federal, o Laboratório Municipal de São Paulo e o INCQS Fiocruz estão analisando as bebidas suspeitas de contaminação, né, por metanol, adulteração com uso de metanol. O Ministério da Saúde alerta qualquer pessoa que entre 12 e 24 horas após ingerir bebida alcoólica apresente uma embriaguez prolongada, desconforto gástrico ou alterações visuais, deve procurar atendimento médico imediatamente. As fiscalizações já estão em andamento com apoio das vigilâncias locais. Em caso de suspeita por intoxicação, tem um telefone exclusivo para esses atendimentos. É o Disque Intoxicação. Anote o número: 0800 722 6001. Vou repetir: 0800 722 6001. E ainda dentro desse contexto, né, de fiscalização, a Polícia Federal e o Ministério da Agricultura, o MAPA, realizaram hoje uma operação de fiscalização em indústria de bebidas em Poços de Caldas, aqui no sul de Minas Gerais. A ação, que também ocorreu em cidades de São Paulo e Santa Catarina, busca apurar irregularidades após o aumento desses casos, né, de intoxicação por metanol no país. Amostras dos produtos foram recolhidas e encaminhadas para análise laboratorial. Segundo a PF, o objetivo é verificar a presença de substâncias proibidas, avaliar a rastreabilidade dos lotes e responsabilizar os fabricantes em caso de irregularidades, garantindo, claro, sempre a segurança dos consumidores.
O plenário da Câmara dos Deputados em Brasília aprovou ontem o regime de urgência para a proposta que torna crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas com substâncias que possam representar risco à vida ou grave ameaça à saúde. Com a urgência, o texto pode ser votado diretamente em plenário, sem necessidade de tramitar pelas comissões temáticas da Casa. A movimentação do Congresso Nacional ocorre em meio ao aumento de casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas, principalmente em São Paulo e Pernambuco, né, Janaína? E por esse projeto, a adulteração ela passaria a ser enquadrada na lei dos crimes hediondos. Isso significa que o crime se torna inafiançável e não pode ser beneficiado por graça, indulto, anistia ou liberdade provisória. A proposta não altera as penas já previstas, mas como crime hediondo, elas podem chegar a 30 anos de prisão com progressão de regime mais lenta. Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira após receber nos Correios uma encomenda de R$ 1.000 em notas falsas. O caso aconteceu em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. O material apreendido foi encaminhado para a perícia e as investigações seguem em andamento para identificar a origem das notas e possíveis envolvidos no esquema criminoso. A prisão aconteceu no Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios, em Juiz de Fora. Como tem gente picareta nesse mundo, Janaína. E muito, pode ter certeza disso. Que é isso, viu? gente? O que passa na cabeça do indivíduo? E tem muito desse tipo de mercado paralelo, viu, gente? Em páginas de aplicativos de venda, em grupos de aplicativos de mensagem, gente que vende esse tipo de material e tem o espertinho, entre aspas, que compra para querer dar golpe no outro. Agora vai parar na cana, né? Que é o lugar, né? 12h17 e a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, prendeu 2 homens de 28 e 35 anos nessa quinta-feira por transportar um trator roubado e um semi-reboque na altura do quilômetro 196, na BR-153, em Frutal, no Triângulo Mineiro. Durante a fiscalização, os policiais eles verificaram que o trator havia sido roubado em uma fazenda no município de Anhembi, em São Paulo. Os agentes entraram em contato com o dono do trator, que confirmou o roubo do veículo, apresentando documentos que comprovavam a propriedade. Com os suspeitos também foram encontrados uma pequena quantidade de cocaína e anfetamina para consumo próprio. Os indivíduos, os veículos e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil também em Frutal para as providências de praxe. A Polícia Rodoviária Federal reforça que o registro de roubo ou furto de equipamentos agrícolas, como neste caso, o trator, podem ser realizados no Sistema Sinal Agro, que está disponível no site da Polícia Rodoviária Federal. A ferramenta auxilia nas investigações, mas presta atenção, não substitui o boletim de ocorrência que é feito pela Polícia Civil, ou seja, dá para você procurar o auxílio da Polícia Rodoviária Federal para tentar dar o bote, como aconteceu nesse caso, mas o registro do boletim de ocorrência é extremamente importante, porque o processo de investigação é feito pela Polícia Civil do Estado, já que não é um crime federal, né? Quando entra aí a Polícia Investigativa Federal é a Polícia Federal do Brasil, né, Janaína? E ainda lá na região do Triângulo Mineiro, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 homens de 31 e 39 anos ontem também por crime de estelionato. A dupla foi abordada pelos agentes da PRF enquanto transitavam com um carro da marca Renault Clio de branco na altura do quilômetro 166, na BR-050 em Uberaba. A ação ocorreu após informação repassada pela Polícia Civil aqui de Minas Gerais, em Uberlândia, que monitorava a dupla. Com os suspeitos foram encontrados R$ 2.318 em dinheiro e uma máquina de cartão utilizada nos golpes. Segundo as investigações, os criminosos passavam o dia em caixas eletrônicos de supermercados aplicando golpes em vítimas, retornando em seguida a São Paulo para planejar novas viagens a Uberlândia. Um dos detidos já tinha passagem anterior por estelionato, ou seja, é um 71 profissional, né, Janaína? Que tristeza, hein? A dupla foi encaminhada à Delegacia de Fraudes da Polícia Civil, também em Uberlândia, onde segue à disposição da Justiça.
e 10 pessoas foram presas em flagrante e cerca de 600 quilos de cobre foram apreendidos na segunda fase da Operação Circuito Fechado, realizada pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ao longo do mês de setembro, em 80 cidades aqui do estado. Ao todo, foram abordadas 870 pessoas e 434 estabelecimentos e 715 veículos foram fiscalizados durante a operação, que visa combater a receptação e o comércio ilegal de fios de cobre e materiais metálicos de origem ilícita no estado. Na ação, que contou com a força-tarefa do Corpo de Bombeiros, estabelecimentos e comércios como ferro-velhos precisaram ser interditados para a operação ou notificados por irregularidades. O objetivo foi desarticular redes criminosas e reduzir a incidência de furtos que afetam serviços essenciais. A iniciativa contou ainda com o apoio de fiscais municipais e da vigilância sanitária. 12 horas e 21 minutos. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente traz os detalhes, sobre a votação do Tarifa Zero, que está trazendo uma repercussão enorme aqui para Belo Horizonte. 12 e 21. Estamos de volta aqui pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, também no Som da América FM 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 24 minutos, a gente está de volta com o Rede Notícia. O índice de confiança do consumidor aqui em Belo Horizonte caiu 1,89% em setembro de 2025 em relação ao mês de agosto. Tudo isso pela percepção do consumidor, principalmente ainda em relação a carestia, dificuldades para a gente obter o dinheiro do dia a dia, que está difícil, né, Janine? Muito difícil. Ah, muito difícil. Vamos ver os detalhes na reportagem de Newton Lopes. O índice de confiança do consumidor de Belo Horizonte caiu 1,89% em setembro de 2025, em relação ao mês anterior. A queda do índice em setembro é explicada pela piora na percepção da população sobre o emprego, a situação financeira familiar atual, a situação econômica do país e a situação financeira da família em relação ao passado. Por outro lado, houve melhora na confiança quanto à inflação e à pretensão de compra. Desenvolvido pela Fundação IPEAD, o Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte é um indicador calculado mensalmente que reúne a perspectiva de consumidores em relação a diversos aspectos econômicos, que tem potencial de influenciar decisões de consumo em curto, médio e longo prazo. O levantamento permite que os empresários do comércio varejista de Minas Gerais avaliem o tempo real as opiniões e expectativas dos consumidores, o que auxilia na melhor formulação de estratégias de negócios, como planejamento de estoque, contratações e investimentos. Repórter Newton Lopes. E aliados do governo Zema comandam comissão especial que pode abrir caminho para a privatização da Copasa. Gabriela Salles tem os detalhes. Está nas mãos de um dos aliados do governador Romeu Zema a decisão que pode abrir caminho para a privatização da Copasa em Minas Gerais. A proposta de emenda à Constituição 24 de 2023, a PEC 24, terá como relator na comissão especial o ex-secretário de governo, o deputado estadual Gustavo Valadares, do PMN. Após ser nomeado pelo presidente da comissão, o deputado Cássio Soares, do PSD, Valadares disse que vai conduzir os trabalhos com equilíbrio, ouvindo todos os lados e priorizando os interesses do Estado. Fico muito feliz de ver os servidores da Copasa, os sindicatos que representam os servidores da empresa aqui. Isto traz, inclusive, maior legitimidade a essa discussão. Esta é a casa dos representantes da população, então nada melhor do que a gente ter a casa cheia, o campo cheio, o estádio cheio, para que a gente possa ter a Assembleia como foro, o foro correto para a discussão desse processo, deste projeto ou deste assunto. Agora a comissão especial tem o trabalho de conciliar as opiniões divergentes e definir diretamente o futuro da Copasa. Vamos pedir diligência, vamos pedir audiências, vamos buscar
que a comissão faça a máxima escuta possível dos trabalhadores da Copasa, da população, de todos que puderem. E também vamos fazer emendas, com certeza, para tentar proteger a nossa Constituição e, quem sabe, inclusive, melhorar a redação da nossa Constituição, defendendo aquilo que é prerrogativa do povo, que é o direito do referendo. O diretor do Sindicato dos Servidores da Copasa, Milton Costa, chamou a população a se unir contra a proposta, alegando o risco de sucateamento do serviço. A gente espera bom senso da comissão, né? Apesar de a gente achar que não vai haver, porque a maioria do governo, mas a gente está tentando ainda, conversando, procurando os deputados no bastidor para tentar dar uma reviravolta nesse caso aí, porque o slogan da Assembleia é poder e voz do cidadão. E com essa PEC que eles estão querendo colocar aí, está tirando a voz do cidadão e acabando com o poder de decisão da população de decidir se quer ou não a privatização das estatais. E olha só, gente, municípios da Grande BH entram em alerta por causa dos casos de febre maculosa. Newton Lopes está de volta. A Prefeitura de Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte, decretou situação de emergência em saúde pública depois da confirmação da segunda morte por febre maculosa no município. O decreto foi publicado nesta quinta-feira, dia 2, e tem validade de 180 dias, podendo ser prorrogado conforme a evolução do cenário epidemiológico. Já a Prefeitura de Caeté, também na Grande BH, suspendeu as aulas da rede pública para a dedetização das escolas por causa do risco de infecção. O objetivo é eliminar o carrapato estrela, transmissor da doença, que matou 2 pessoas na cidade no mês passado. Os trabalhos de dedetização vão até o dia 5 de outubro. No dia 6, haverá a limpeza das escolas para que os alunos retornem às aulas na terça-feira, dia 7. De acordo com a última atualização divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, neste ano foram confirmadas 4 mortes e 29 casos de febre maculosa no estado. O governo de Minas reforça que a febre maculosa é uma doença grave, transmitida pela picada de carrapatos infectados e que o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para evitar complicações e mortes. Repórter Newton Lopes. E olha só, quem circula pela Avenida Cristiano Machado tem sofrido e muito, viu, com as obras ali da construção da trincheira na altura dos bairros Juliana e Vila Clóris, na região norte aqui da capital. Muita confusão no trânsito. Como diz o bom mineiro, André, trânsito garrado, né? Garradaço. Trânsito garrado ali, fila única, né? Via única ali, trânsito bem complicado, muita confusão. Erlane Grace agora traz as informações. Boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. O trânsito na Cristiano Machado está diferente desde a primeira fase das obras da trincheira entre as avenidas Vilarinho e Dom Pedro I, nos 2 sentidos. Ontem começou a segunda fase e os retornos foram fechados, as pistas estão mais estreitas e muitos motoristas precisam buscar rotas alternativas. As intervenções fazem parte de um investimento de cerca de 161 milhões previsto pela Prefeitura de Belo Horizonte para melhorar a mobilidade na região norte. Um dos pontos de impacto é o trecho em frente à Catedral Cristo Rei. E sobre a trincheira coberta está planejado um bulevar com paisagismo, ciclovias e espaços de convivência. Nós conversamos com alguns motoristas para saber como eles estão enfrentando essas mudanças no trânsito. Vamos ouvi-los. Mudou muito, né? Tem que levar a menina na escola que é no Campo Alegre ali, um trajeto que durava ali uns 10 minutos. Está durando quase 30, 40 minutos. Eu acho que poderia colocar um pouco mais de sinalização. Acho que está muito em cima, igual o retorno tirou ali, e muita gente não sabia. Então ficou muito em cima, pouca orientação, muita gente confusa. E eu acho que poderia fazer um lado primeiro, depois o outro, eu não sei. Fechar os 2 lados da via de uma vez só, acho que obrigou um pouco mais. Tem que passar aqui todos os dias, tanto para vir como para voltar 2 vezes por dia. Toda obra que se for para melhorar é bem-vinda. E não tem como, né, não agarrar o trânsito com uma obra desse tamanho. Tem que ter paciência. O trânsito tá difícil, toda hora tem trânsito. Hoje em Belo Horizonte, né? Então tá muito difícil para nós. Não todos, não só para nós, né, motoqueiro, mas aí, caminhoneiro, né? O trânsito tá impactando, tanto aqui na Cristiano Machado, quanto no Anel, quanto Amazonas, entendeu? E eles colocam obra para fazer, dia de pagamento, final do dia,
e atrapalha mais o pessoal querendo ir embora, tudo agarrado. O término das obras está previsto para daqui a 3 anos. Enquanto isso, a orientação é ter muita paciência e atenção redobrada. E para mais informações sobre o andamento das obras, basta acessar o site pbh.gov.br. Volto com vocês. Obrigado, Erlane. 12 horas e 33 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a movimentação na Câmara Municipal, expectativa para a votação do projeto de lei do Tarifa Zero, que pretende implantar a gratuidade em todo o transporte público de Belo Horizonte, mas não é só para BH que tem projeto não, né, Janaína? É verdade, na Assembleia também, né? Ontem a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, protocolou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que prevê a implantação da gratuidade do Tarifa Zero nos ônibus, no sistema metropolitano de ônibus da Grande BH e também no sistema de metrô que atende Contagem e Belo Horizonte. Gabriela Salles conta tudo pra gente. A proposta de tarifa zero pode se estender para o transporte metropolitano. A deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, apresentou um projeto de lei em que prevê a gratuidade no transporte público no estado. A pressão da população por uma tarifa zero metropolitana vai surgir inevitavelmente. Pensando nisso, nós já construímos um projeto de lei para a tarifa zero metropolitana, que permite a ampliação da mobilidade urbana da nossa região a um custo muito baixo para o estado. Hoje o transporte metropolitano custa R$1 bilhão para o governo, assim, na verdade, hoje das empresas, né, e é pago pelo usuário, custa R$1 bi. R$1 bi é o que o governador deu de isenção fiscal para as locadoras de veículo. 25 bi é o que vai chegar esse ano, as isenções fiscais das empresas, que o governador, inclusive, disse que ia apresentar e depois voltou atrás e não apresentou enquanto medida de transparência. Com certeza, ter 10% da receita corrente líquida hoje comprometida com isenções fiscais é um dos motivos para o Estado estar numa situação econômica desconfortável. A expectativa é de que a votação seja movimentada na Câmara em BH, já que o projeto mexe diretamente com a política de transporte e o orçamento do município. Repórter Gabriela Salles. 12 horas e 35 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, o assunto até o Rede Notícia vai ser o Tarifa Zero em Belo Horizonte. Depois do intervalo. 12 horas 38 minutos para você, muito boa tarde, que está nos ouvindo na América FM 107,1, na Cultura M dos 830 kHz e nos assistindo pelo Vox, no aplicativo Vox, que você pode baixar na Play Store e também na Apple Store e também pelo YouTube no TV Horizonte.oficial e no canal 30.1 da sua TV. Tá aí o QR Code na sua telinha para você baixar o aplicativo Vox, coloca seu smartphone aí no seu leitor de QR Codes, você já vai poder baixar, é levinho, é tranquilo, é fácil para você baixar e aí você vai poder ver e ouvir toda a programação da Rede Catedral de Comunicação Católica no seu smartphone, no seu tablet, na hora que você quiser. E vai ser votado hoje à tarde no plenário da Câmara, em primeiro turno, o projeto de lei que pretende implementar a tarifa zero no sistema de ônibus aqui de Belo Horizonte. Nesta semana, os dois lados, tanto os que defendem como aqueles que não defendem, né, os opositores ao tarifa zero, aumentaram e muito a pressão sobre os vereadores. Do lado dos que defendem, os movimentos sociais ocuparam as ruas com diversos eventos durante toda a semana, panfletaços, e também ocuparam as galerias da Câmara Municipal de Belo Horizonte desde quarta-feira. Do outro, entidades representativas dos setores empresariais e do comércio se posicionaram fortemente contra o projeto do Tarifa Zero. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Milene Alves.
A Câmara Municipal de Belo Horizonte vota nesta sexta-feira o projeto de lei Tarifa Zero, que quer proporcionar gratuidade no transporte coletivo por ônibus na capital mineira. Para muitas pessoas, a dúvida principal é sobre a sustentabilidade financeira do projeto, já que o valor pago pelos usuários deixará de entrar no caixa. Teve um estudo conciso dizendo que 80% das empresas de Belo Horizonte vão economizar se esse projeto for aprovado. E para os outros 20% que vai ter que pagar a taxa um pouco mais do que paga de Vale Transporte, o estudo apontou que não chega nem a 1% do tanto que eles já pagam na folha de pagamento deles. Então, a gente teve esse estudo. E o estudo mostrou uma coisa muito importante. Nós estamos falando de instituições que vão contribuir, e não só instituições privadas, instituições públicas também. Um estudo anunciado pela FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, aponta que, caso a demanda por transporte público dobre com a gratuidade, o faturamento das empresas pode diminuir em até 3,1 bilhões de reais e mais de 55 mil empregos podem ser perdidos na capital mineira. Para o urbanista e professor da UFMG, Roberto Andréas, que atua diretamente no projeto Tarifa Zero, não é bem assim. Eles, por exemplo, ignoram que os empresários hoje já pagam Vale Transporte e fingem que esse cenário não existe. Eles fingem que o aumento de oferta, o aumento de demanda, o aumento de passageiros vai significar um aumento de custo na mesma escala, o que não acontece nas cidades com tarifa zero. Uma cidade com tarifa zero pode dobrar o número de passageiros, mas o aumento de custo é de cerca de 20%, porque usa muito a capacidade ociosa dos ônibus. E também ignora, essa nota da FIENG, que a disponibilização de renda para as famílias mais pobres, quer dizer, a família que hoje gasta com transporte que não vai mais gastar, essa disponibilização de renda ativa a economia e melhora a economia. Para a CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas, antes de ser considerada uma possibilidade, essa iniciativa deveria passar por mais análises e mudanças. O projeto de tarifa zero exige mais estudos e amadurecimento. É fundamental avaliar dados, impactos jurídicos e econômicos, sem transferir custos para quem gera emprego e renda. A AC Minas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, também manifestou preocupação com a tramitação do PL. A entidade considera que a proposta não garante investimentos em infraestrutura, renovação de frota e integração metropolitana, colocando em risco a viabilidade do metrô. Para ser aprovado neste primeiro turno de votação, o Tarifa Zero precisa ser apoiado por pelo menos 28 dos 41 vereadores. Caso avance, pode ser avaliado em segundo turno e até passar por algumas alterações, se solicitado. Depois, vai para a sanção ou veto do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Repórter Milene Alves. E para a gente aprofundar um pouco mais essa discussão, a gente vai começar a conversar ao vivo agora com um economista e um dos integrantes do projeto Tarifa Zero, o André Veloso, que está aqui já na frente da Câmara Municipal de Belo Horizonte para conversar conosco. André, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que hoje o dia está sendo bem corrido para todos vocês, de muita mobilização, mas eu acho que a gente ainda precisa tirar alguns pontos, dúvidas sobre alguns pontos para a população estar toda por dentro do que realmente representa o Tarifa Zero. André, uma das principais reclamações, uma das principais posicionamentos, tanto da prefeitura, do prefeito Álvaro Damião, como das entidades empresariais contrárias ao projeto do Tarifa Zero, é em relação à questão da falta de estudos, segundo eles. Só falam que só tem um estudo da UFMG. Como é que você que está envolvido há tanto tempo com isso, estudando tanto tempo os impactos do Tarifa Zero, você recebe esse tipo de posicionamento, André? Muito boa tarde, obrigado por ter nos atendido. Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Eu agradeço o convite. E assim, o que o prefeito está falando é no mínimo hipócrita, né? Porque a gente está tentando debater com a prefeitura desde fevereiro, né? A prefeitura poderia ter nos ajudado com estudos. A sociedade civil, junto com o setor acadêmico, fez estudos robustos que estão sendo debatidos no CDPLAR e chegam a conclusões muito corretas sobre tanto o baixo
poder, né, o baixo acréscimo de custo sobre a massa salarial, que vai ser só de 0,91%. Né? Se aumentar 1% o seu aluguel, o seu cafezinho, você não vai mudar de Belo Horizonte. Né? Além disso, a gente soltou um estudo ontem sobre a liberação de renda do salário das pessoas com renda mais baixa. Né? As pessoas com renda mais baixa gastam até 20% do seu salário pegando ônibus, e o que é pior e mais perverso é que elas pegam muito poucos ônibus por mês porque elas não têm dinheiro para pegar. Então, assim, a gente quer fazer o debate, a gente quer que tenha mais estudos, mas a gente precisa, que isso seja feito de maneira honesta, e 2, que a prefeitura dialogue com a gente. E André, como é que a FIENG, né, lançou esse estudo essa semana, que é de junho, a gente viu isso também. Como é que vocês viram também o posicionamento dessas entidades, da CDL, da FIENG, da Seminas, da AMES? Olha, Janaína, a FIENG também agiu de maneira desonesta, isso tem que ser dito, entendeu? Porque esse estudo, a gente sabia que eles tinham feito um estudo desde junho, a gente pediu acesso a esse estudo, eles não nos deram, e aí eles soltam na antevéspera da votação, querendo nublar o debate, né? Querendo embolar o meio de campo. E assim, o estudo da FIENG, ele parte de premissas equivocadas. Ele, por exemplo, confunde aumento de demanda de passageiros com aumento de custo. Olha, se você olhar os ônibus passando aqui na rua agora à tarde, você vai ver uma série de lugares vazios. O passageiro que entra nesse ônibus é aumento de demanda, mas não é aumento de custo para as empresas de ônibus ou para o sistema como um todo. Então, assim, o fato desse estudo ter sido divulgado dessa maneira e ter sido enviado diretamente para os vereadores enquanto a gente estava à disposição para dialogar é lamentável. E é isso, assim, as premissas estão erradas, eles não pensam, por exemplo, o retorno de renda e de receita, que é isso que a gente está falando, da população mais pobre, que vai virar consumo, e também, principalmente, o fato de que 80% dos estabelecimentos está isento de cara dessa taxa que está sendo proposta aqui. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo, 2 minutinhos. Eu te convido para você permanecer com a gente, porque a gente ainda tem aí pelo menos mais 10 minutos de programa e a gente pretende ainda dissecar algumas dúvidas da população em relação a esse tarifa zero. Pode ser? Beleza. Então vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua essa conversa com o economista André Veloso, um dos idealizadores do projeto Tarifa Zero aqui em BH. É depois do intervalo, 12 horas e 48 minutos. Estamos de volta aqui com o nosso Rede Notícia, 12 horas e 50 minutos. No nosso telão está aqui ao vivo o André Veloso, economista da UFMG, né, e um dos idealizadores desse projeto do Tarifa Zero. André, ontem mesmo a gente buscou uma confirmação da FIENG sobre quando esse estudo foi feito, e a FIENG não teve nenhum problema de dizer que o estudo era feito de junho. E uma das colocações feitas no próprio estudo da FIENG era sobre o custo que cada empresa teria sobre cada empregado, algo em torno de R$ 161 mensais. É menos do que a maioria das empresas hoje pagam no complemento do Vale Transporte, que é pago de maneira dupla, né? O funcionário tem 6% de desconto e o restante desse valor é complementado pelas empresas. Não dá para a gente entender o porquê de não querer entrar nessa, né? Olha, André, eu acho que tem muita coisa aí além da questão dos custos, entendeu? A gente está propondo uma forma, né, uma mudança estrutural do financiamento do sistema. A gente está propondo a retirada das catracas no longo prazo, né, em 4 anos. Isso significa mudar a mentalidade das pessoas. Eu acho que a gente tem que debater sobre se as pessoas querem, né, sobre se a elite da nossa cidade quer ver a população acessar o centro da cidade ou não, se ela quer ver o pessoal chegar nos espaços urbanos ou não, né, ter acesso a direitos, serviços. E assim, a postura da FIENG em muitos momentos demonstra, assim, infelizmente, porque eles são produtores, né, eles são pessoas que avançam a economia do país, mas infelizmente demonstram muitas vezes um dos piores preconceitos que existem no nosso país.
Só para a gente reforçar, explicar aqui um pouco melhor, porque ainda tem muita dúvida, né? Principalmente quando as pessoas, os políticos, a oposição fala quem vai pagar essa conta, né, do tarifa zero, quando a gente fala de gratuidade. Explica para a gente, quem pagaria essa conta, então, relacionada ao movimento tarifa zero? Olha, o que a gente está propondo é uma taxa de disponibilidade do transporte público, como existe a taxa de coleta de lixo, é cobrada por vínculo empregatício, ou seja, por empregado, descontado 9 empregados. Então, os estabelecimentos que têm até 9 empregados não pagariam nada, quem tem 10 empregados pagaria apenas uma taxa, quem tem 11 pagaria 2, 12, 3 e assim sucessivamente. O que muda? Por que a conta fecha? Porque, primeiro, o setor público vai contribuir. A própria Câmara Municipal hoje não paga e iria contribuir. A UFMG são 7 mil funcionários, nenhum recebe Vale Transporte, iria contribuir. A Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então isso já é um aporte significativo. E além disso, empregados que hoje recebem salários acima de 3 salários mínimos e não recebem Vale Transporte por causa disso, hoje passariam a pagar o Vale Transporte também, né? A pagar essa taxa, as empresas pagariam essa taxa também. Então isso contribui, e são justamente essas empresas que têm muitos funcionários e pagam salários altos, ou seja, elas têm robustez econômica, robustez financeira, que passariam a contribuir com um custo baixo de 1% da sua massa salarial para financiar o sistema. A gente vê isso como uma mudança estrutural e muito justa. Desse pagamento, desse custeio também que fica a cargo da prefeitura, que hoje está pagando um subsídio, passaria a fazer um complemento desse valor, né, André? Hoje a prefeitura ela gasta 700 milhões de reais com subsídio de uma maneira bastante perdulária, inócua, assim, porque ela está jogando dinheiro num ralo, porque a tarifa está 5,75, a prefeitura gasta a terceira maior rubrica do orçamento, só atrás de saúde e educação, e ninguém gosta do ônibus, o ônibus é muito ruim, o ônibus está precário, né? Então o que a gente está falando aqui é arrecadar 2 bilhões de reais, é o que a gente prevê com a taxa de disponibilidade do transporte público, e a prefeitura cobriria o resto. Hoje a gente liberaria pelo menos 300 milhões de reais do orçamento da prefeitura, um dinheiro muito necessário para outras áreas da cidade. O custo total do sistema, de acordo com o projeto do Tarifa Zero, com esse incremento aí que pode chegar até 30% com o aumento da demanda, ele passaria dos 1 bilhão e 800, André, ou é nessa faixa? Não, hoje o sistema está orçado em 1 bilhão e 800 milhões. O que a gente está prevendo é que o custo aumente para pelo menos 2 bilhões e 100 milhões, 2 bilhões e 200 milhões. Então, assim, é a contribuição da taxa junto com ainda um aporte orçamentário da prefeitura. E ainda tem a questão da verba de publicidade também, né, André? Que hoje é revertida diretamente para as empresas de ônibus, que poderia entrar nessa conta também, né? Sim, o projeto prevê mais formas de financiamento para além da taxa, publicidade, né, recursos arrecadados com multas, né? Existe um fundo hoje, que é o Fundo de Subsídio ao Transporte Coletivo, que não está regulamentado, que pode ser regulamentado com várias fontes de receita, não só as que a gente está propondo. A prefeitura, novamente, ela tem toda a capacidade de contribuir, ela só não quer fazer isso. E André, o Tarifa Zero vai ser votado hoje, mas está sendo discutido desde fevereiro, né? Obviamente, já é algo que está sendo pensado, planejado desde antes. Em conversa com a população, principalmente aqueles que mais precisam, que tem 20% do orçamento aí comprometido por causa do transporte público, o que a população vê em relação a isso? Tem dúvidas? Como que vocês dialogam com eles? Olha, a gente sabe que todas as 138 cidades que implementaram Tarifa Zero, a taxa de sucesso é muito grande, 97%. De todas as 143 que já implementaram, só 5 voltaram atrás. Então, é uma medida muito bem aceita pela população. É claro que, inicialmente, existe preconceito, existe medo, né, principalmente sobre a perda da qualidade do transporte coletivo. Por isso que a gente insiste muito que a gente vai arrecadar mais recursos do que hoje custa o transporte, né? E aí é isso, assim, é entender que é um dinheiro no bolso da população, é como se fosse a mesma coisa da isenção do imposto de renda que passou essa semana, né? É dinheiro direto no bolso da população para poder gastar com coisas mais importantes, com coisas mais necessárias e poder acessar direitos e serviços na cidade.
André, para poder encerrar, que você está aí também organizando toda a movimentação dos movimentos sociais, vocês estão prevendo uma espécie, botaram até o apelido de Busão Palusa. Vai ter uma série de shows, de manifestações culturais aí na frente da Câmara. Eu quero que você explique pra gente que movimentação é essa. O pessoal já está chegando com os instrumentos aqui, a gente tem muitos blocos de carnaval que vão participar, que se comprometeram, né? O setor cultural da cidade está todo apoiando a gente, né? Então tem o Bloco Seu Vizinho, o Bloco Samba Queixinho, enfim, eu não vou ficar citando porque eu vou perder vários, mas assim, além disso, a gente confirmaram presença para acompanhar a votação, Fernanda Takai, Djonga, então assim, a gente tem muitas pessoas envolvidas com a cultura, né? Belo Horizonte é uma cidade de vanguarda cultural, a gente quer ser uma vanguarda também na política pública do transporte. E essas pessoas vão estar aqui acompanhando na galeria e mostrando que a cidade de Belo Horizonte quer busão de graça, quer busão 0800. André Veloso, muito obrigado pela sua disponibilidade de falar com a gente hoje. A gente espera que todos os vereadores, os 41 vereadores de Belo Horizonte, tenham a consciência para votar hoje e votar de acordo com o que eles acreditam, não com pressões de A, B, ou C ou D. Entender o que é mais importante para Belo Horizonte neste momento. E aqui eu vou numa defesa. Eu acho que é mais importante passar o projeto do Tarifa Zero agora em primeiro turno, para que no segundo turno, pessoas que saíram dessa discussão, que fizeram a opção de não discutir o Tarifa Zero, porque foi uma opção, como foi o caso do prefeito Álvaro Damião, vão para a mesa para discutir. E aí apresentem os dados, sejam contrários ou sejam favoráveis. Mas essa cidade precisa discutir isso com seriedade, com todos os lados envolvidos e com as pessoas sendo ouvidas. Todo mundo. A cidade não é de um só, a cidade não é de um lado, do favorável ou do contrário. O Belo Horizonte precisa discutir isso. E eu acho que hoje, pelo bem de Belo Horizonte, esse projeto precisa ser aprovado em primeiro turno para que essa discussão se aprofunde e que pessoas que acham que, porque diz que pode isso ou não pode aquilo e a palavra dele seja final, entendam que a necessidade da democracia é vigente e que a gente ainda vive num processo democrático, né, André? É isso, assim, você está coberto de razão. O prefeito não é dono da cidade, ele tem um compromisso de estimular o debate, ele tem um compromisso de resolver esse problema do colapso do transporte público, que é o que a gente está apresentando aqui, é uma solução. É necessário que esse projeto seja aprovado em primeiro turno para que a gente possa, assim, poder fazer o debate sobre como que a gente vai fazer essa transição. A gente não está falando de uma mudança do dia para a noite, a gente está falando de uma mudança ao longo de 4 anos, acompanhando, inclusive, a licitação de transporte público. Assim. Então, esperamos, né, que os vereadores estejam sensíveis a isso, que eles não dobrem a cabeça para a pressão que a prefeitura já está fazendo, já demitiu, né, destituiu o vice-líder do governo aqui, o vereador Eltinho, com pressão. A gente está sabendo de retirada de cargos de secretarias, né, de secretarias regionais. Isso é um jogo muito baixo, um jogo sujo, um gasto de capital político desnecessário em relação a uma proposta tão boa e construída, trazida pela sociedade civil, que é raro, né? Não é sempre que uma proposta da sociedade civil chega tão longe assim. Então o prefeito está passando vergonha. É muito triste isso. André Veloso, muito obrigado, uma boa tarde para você e que tudo se encaminhe da melhor maneira possível, com paz, com tranquilidade e com a democracia sendo respeitada. Uma boa tarde para você.